Pessoal, vamos falar agora sobre a aplicação e eficácia das normas constitucionais. Você sabia que as normas constitucionais, gente, elas têm diferentes graus de aplicabilidade ou eficácia? Quanto à produção de efeitos, eu tô falando. Gente, na classificação do José Afonso da Silva, as normas constitucionais podem ser classificadas em normas de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada. E é isso que cai na sua prova. Olha só. Norma de eficácia plena, olha esse nome, plena. São aquelas normas de aplicabilidade direta, plena, integral. Gente, no momento que aquela norma constitucional entra em vigor, ela já pode produzir as consequências, já vai produzir consequência no mundo jurídico, independentemente de outra norma infraconstitucional. Ou seja, aquela norma da Constituição, ela não precisa de uma lei ordinária que a discipline, ela não precisa de uma lei complementar, ela não precisa de nada, gente, ela já gera efeito automático assim que ela foi colocada em vigor. Assim que aquela norma constitucional foi posta, ela já produz todos os efeitos. Agora, as normas de eficácia contida são aquelas que têm a eficácia contida. Como assim? A aplicabilidade é direta, imediata, mas não é integral. Por quê? Normas infraconstitucionais estão abaixo da Constituição, a lei ordinária, a lei complementar, elas podem diminuir a aplicabilidade. Tipo assim, no artigo 50, inciso 13º da Constituição, fala o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, é livre o exercício de qualquer trabalho, desde que atendida às condições que a lei estabelecer. Olha só, a lei pode estabelecer condições para o quê? Para conter um pouquinho a aplicação desse dispositivo legal. Quer dizer que na Constituição fala que é livre o exercício de qualquer trabalho e essa norma tem aplicabilidade direta. Entretanto, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, ou seja, a lei infraconstitucional, a lei ordinária, a lei complementar, pode diminuir a aplicação daquele texto constitucional. Olha só que interessante, é o que acontece com o exercício da advocacia. É livre o exercício de qualquer trabalho, está na Constituição. Entretanto, veio uma lei 8.906 de 1994, exigindo que para a pessoa exercer a atividade de advogado, ela tem que ter aprovação no exame de ordem. Olha que interessante, então. Quer dizer que a pessoa só vai o quê? Poder exercer a atividade de advogado tendo aprovação no exame de ordem. Uai, prof, então não é muito livre o exercício de qualquer trabalho, não. É livre, desde que atendida às qualificações da lei. Por isso que a gente chama de norma de eficácia contida. É aquela norma de aplicabilidade direta e imediata, mas ela não é integral. A lei infraconstitucional, a norma infraconstitucional pode diminuir a aplicabilidade desse dispositivo. Beleza? Beleza. E as normas de eficácia limitada? Gente, o L de limitada é L de lei. É aquela norma de aplicabilidade, nesse caso, indireta, mediata, reduzida. Tipo assim, essas normas não produzem, com a simples entrada em vigor, os seus efeitos. Não produz. Elas dependem de uma lei infraconstitucional, de uma lei ordinária, de uma lei complementar, para que elas tenham aplicabilidade. Gente, é como se é o exemplo que a gente mais fala de prova, é a norma que prevê o direito de greve do servidor. O servidor público, ele tem sim direito de greve. Só que essa previsão constitucional desse direito de greve é uma norma constitucional de eficácia limitada. Carece de uma lei infraconstitucional, de uma lei ordinária, de uma lei complementar que especifique quando é que o servidor vai exercer esse direito de greve, com quais condições, como é que vai ser esse exercício do direito de greve. Só que até o momento, gente, não foi elaborada uma lei que estabeleça como que o servidor vai exercer esse direito constitucional. Por isso que o STF decidiu o quê? Havendo aí uma omissão legislativa, né? Não tem essa lei específica, os servidores poderão exercer o direito de greve nos termos da Lei Geral de Greve, enquanto não foi editada uma lei específica para o servidor, para o direito de greve do servidor, beleza? Então, norma de eficácia limitada, ao contrário da contida, a contida já tem aplicabilidade direta e imediata, mas não integral. Uma lei infraconstitucional pode diminuir a aplicabilidade. Na norma de eficácia limitada, ela não produz efeitos diretos, ela não produz efeitos imediatos, ela só produz efeitos quando for editada uma lei infraconstitucional que estabeleça como que aquele direito, que discipline aquela norma constitucional. Essa é a diferença. Só que quando eu falo de norma de eficácia limitada,
Elas são divididas em normas institutivas e normas programáticas. Normas institutivas, gente, normas de eficácia limitada institutiva. É aquela que estabelece preceito geral. A atribuição dos órgãos, por exemplo. O artigo 88 da Constituição fala o seguinte: a lei disporá sobre a criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração. Olha só, por que essa é uma norma de eficácia limitada? Porque fala que é a lei que vai dispor sobre a criação e extinção dos ministérios. Ou seja, essa norma constitucional precisa de uma lei que disponha sobre a criação e extinção de ministérios. E essa é uma norma de eficácia limitada institutiva, porque ela está falando da instituição, da criação ou extinção dos ministérios e órgãos da administração. Beleza. E norma de eficácia limitada programática. Essas são aquelas, gente, que se restringem a traçar princípios, programas, diretrizes que vão ser cumpridos pelos órgãos integrantes da administração. Programas a ser realizados pelo poder público, gente, como, por exemplo, o poder público, o Estado tem o dever de promover o abrigo à entidade familiar, o combate ao analfabetismo, a diminuição das desigualdades. Isso está tudo na Constituição. Né? Esses programas estão na Constituição. Só que essa norma de eficácia limitada, ela já produz efeito imediato? Não. Lá está só um programa, né? Uma intenção. Mas para aquela norma realmente produzir efeitos, eu preciso de uma lei infraconstitucional que estabeleça um programa de diminuição da desigualdade social. Uma lei que especifique, né, como que vai se dar, né, como que vai ser realizado aquele princípio, aquela diretriz. Beleza? Essa é uma norma de eficácia limitada programática. Então, resuminho básico. Norma de eficácia plena é aquela que produz efeitos o quê? Imediatamente, no momento que ela entra em vigor. Norma de eficácia contida é aquela que também tem aplicabilidade direta, imediatamente, porém não integral. É uma norma que pode o quê? Que os seus efeitos podem ser limitados, podem ser contidos por uma norma infraconstitucional. Lembra do direito do exercício de qualquer trabalho, da liberdade, e lembra que a própria lei lá, 8.906, de 94, estabeleceu que para ser advogado, só fazendo o exame da ordem, só aprovado no exame. Ou seja, uma lei infraconstitucional diminuiu a aplicabilidade da lei constitucional. Isso é uma norma de eficácia contida. Beleza, e a norma de eficácia limitada? É aquela que não tem aplicabilidade direta. A aplicabilidade ela é indireta, mediata, reduzida. Para que ela produza efeitos, né? Para que ela, a gente comece a produzir efeitos, e entre em vigor, ela precisa de uma lei infraconstitucional que estabeleça como que vai ser exercido aquele direito, como que vai ser instituído aquele órgão, como que vai ser realizado aquele programa. É assim que funciona. Beleza, isso eu estou falando de aplicabilidade. Prof, mas e quando a interpretação das normas constitucionais? Gente, a arte de interpretar é o que a gente chama de hermenêutica. Entender o texto, né? Não adianta só ler a Constituição, eu tenho que interpretar. Eu tenho que buscar entender o que o legislador, o que a Assembleia Constituinte quis dizer com aquele dispositivo e como que eu posso utilizar aquele dispositivo para regular a vida em sociedade. São vários os métodos que podem cair na sua prova sobre eficácia das normas constitucionais. Método jurídico ou hermenêutico clássico, método normativo estruturante, método científico espiritual, método hermenêutico concretizador, método tópico problemático e interpretação comparativa. E tem que saber. O que mais cai é o método normativo estruturante. Esse é o que mais aparece nas provas de concurso. Vamos lá. Método jurídico ou método hermenêutico clássico. Clássico, gente, por quê? Jurídico, porque lembra de Kelsen lá, jurídico? Por que eu tô falando de clássico? Por quê? Quando eu pego a Constituição e entendo ela como norma suprema, a Constituição é uma lei suprema. Ou seja, eu vou usar a Constituição para o quê? Para interpretar as normas infraconstitucionais e o próprio texto constitucional com base nessa hierarquia. Todos os dispositivos infraconstitucionais devem estar em conformidade com a Constituição. Então, no método jurídico é defendida uma identidade entre a lei e a Constituição, né? Então, a Constituição é uma espécie de lei que deve ser interpretada pelas regras tradicionais da hermenêutica, né, gente? Esse método hermenêutico clássico de interpretação entende a interpretação como uma atividade puramente técnica, de conhecimento do texto constitucional. Estou lendo o texto, estou aqui interpretando o texto e preconiza que o intérprete da Constituição deve se restringir a buscar o sentido da norma. Ele vai buscar o sentido da norma sem formular juízo de valor. Eu acho que essa norma aqui está errada. Eu não faria isso. Não. Sem ficar desempenhando atividade criativa. É basicamente interpretar o que está positivado. Por isso que a gente fala de método jurídico hermenêutico clássico.
porque eu estou falando que eu tô me pautando pelo diploma legal, pelo texto escrito jurídico e vou interpretar aquilo ali sem formular juízo de valor ou ficar desempenhando qualquer tipo de interpretação criativa, tá bom? Método normativo estruturante. Nesse caso é diferente. O intérprete vai levar em consideração a situação que a norma está regulando, né? Então, nesse caso, a literalidade do texto é irrelevante. O intérprete aplicador da norma, ele vai considerar tanto os elementos resultantes da interpretação, né? Eu estou interpretando isso aqui, então estou chegando nessa conclusão, como os decorrentes da investigação da realidade. Nesse caso, a realidade é levada em consideração, porque no método jurídico hermenêutico clássico, eu estava analisando somente o texto da lei que está lá positivado. Nesse caso, o método normativo estruturante, eu vou levar em consideração a situação que a norma está regulando, né? Ou seja, gente, a norma não se confunde com o texto, mas com uma estrutura que é formada pela interpretação e a investigação da realidade e a situação real que ela está regulando. Por isso que a gente fala que a norma constitucional, nesse caso, né, para o método normativo estruturante, é um pedaço da realidade social. Ela é conformada não só pela atividade legislativa, mas também pela jurisdicional e pela administrativa. Ou seja, o intérprete ele deve identificar o conteúdo da norma constitucional mediante uma análise da sua concretização normativa em todos os níveis, né, gente? A interpretação vai ser a interpretação da Constituição, nesse caso, é a concretização. Como que eu vou concretizar a interpretação do texto com a situação que está sendo regulada por aquele texto? Eu vou concretizar a aplicação daquela interpretação à situação real, a situação concreta. Então, eu preciso analisar a situação que a norma resolveu regulamentar. Beleza? Esse é o método normativo estruturante. Método científico estrutural. Nesse caso, gente, a Constituição tem por fundamento a preservação da unidade social, né? Regulação de conflitos, né? Passando por dois pressupostos, gente, esse método tem forte componente sociológico, uma vez que ele valoriza os valores que estão por trás da norma positivada, né? Por trás da norma, de modo a integrar com os valores sociais. Por isso que, nesse caso, a Constituição é vista como uma realidade social, né? Eu estou visando a preservação da unidade social, a unidade social daquela sociedade, a regulação dos conflitos que existem naquela sociedade, primando pela unidade. Método hermenêutico concretizador. Gente, hermenêutico vem de interpretação. Concretizador. Esse parte do pressuposto de que a interpretação constitucional é a concretização, entendida como uma norma pré-existente na qual o caso concreto é individualizado, ou seja, o intérprete efetua uma atividade prático-normativa, concretizando a norma a uma situação concreta, individual, analisando caso a caso. Ou seja, gente, aquele que vai realizar a interpretação, ele possui preconceitos acerca da norma, tipo, você leu a norma ali, é livre, o exercício de qualquer trabalho, não sei o que, você fez um preconceito, você já fez uma análise sua subjetiva, uma interpretação, mas ao se deparar com um caso concreto, você encontra novos elementos que alteram as suas concepções iniciais, trazendo uma releitura do texto constitucional, ou seja, você tem uma concepção daquela norma, mas você aplica na realidade, naquela situação que necessita, né, da aplicação da norma, e aí surgem novos elementos que alteram as suas concepções. Beleza. Método tópico problemático. Gente, nesse caso, o objetivo da interpretação é solucionar casos concretos, né? Haja vista que as normas constitucionais possuem caráter abstrato geral. Cabe analisar o problema apresentado e, mediante um processo argumentativo, buscar uma norma ou um conjunto de normas que pode resolver aquele problema. A interpretação constitucional deve ter caráter, gente, prático, buscando solucionar problemas concretos nesse caso. Interpretação comparativa. Nesse caso, busca uma melhor resolução para aquela situação, né, que está sendo regulada, comparando a evolução dos conceitos e os institutos nos vários ordenamentos jurídicos que já existiram. Beleza? Ok, entendi os métodos, né, prof? Entendi. Mas quais são os princípios que eu vou utilizar para efetivamente realizar essa interpretação, aplicar esses métodos? Gente, são alguns princípios que você tem que se orientar quando você for interpretar aí as normas constitucionais. Princípio da unidade da Constituição, princípio da harmonização, princípio da máxima efetividade, princípio da interpretação conforme a Constituição, princípio da justeza, princípio da força normativa, princípio da supremacia da Constituição, princípio do efeito integrador. São princípios que vão orientar aí a sua interpretação. Princípio da unidade, gente.
Os dispositivos da Constituição, eles serão tratados como preceitos integrados num conjunto unitário, né, de regras e princípios. Não posso ver como norma isolada, eu tenho que analisar toda a Constituição como o quê? Uma unidade. A Constituição, né, gente, ela tem que ser interpretada dessa forma, de forma sistemática, afastando uma aparente antinomia, tipo, esse artigo vai contra esse outro artigo. Não, eu vou afastar essas antinomias, primando sempre pela unidade do texto constitucional, pela harmonização, sem negar por completo a eficácia de qualquer norma. Havendo conflito entre duas normas, eu vou chegar numa solução ótima que atenda as duas normas, né, as duas orientações, sacrificando o mínimo possível os interesses envolvidos. Eu sempre vou analisar a Constituição como uma unidade. Se houver algum tipo de contradição, eu vou tentar encontrar uma solução ótima que não sacrifique nenhum dos direitos que estejam em conflito, beleza? Princípio da harmonização. Esse princípio também norteia a aplicação das normas constitucionais, né? Porque no caso em que eu tiver uma concorrência entre bens protegidos pela Constituição, né? Eu viso uma harmonização. Se eu tenho uma colisão de princípios, eu vou buscar a harmonização, né? Sem que a aplicação de um princípio resulte na supressão do outro. É basicamente o que eu falei agora. Por quê? Existem situações em que eu tenho uma norma constitucional que prevê um princípio, uma orientação, e uma outra norma que prevê um outro princípio, outra orientação, e no caso concreto, você, intérprete, pode achar, nossa, essas duas situações são conflitantes, qual norma prevalece? A gente sabe que não existe hierarquia entre os direitos, né, constitucionais, eu não posso falar que um prevalece frente ao outro. Então, na situação concreta, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar uma solução ótima, né, um caminho do meio, um equilíbrio, que sacrifique o mínimo possível os interesses envolvidos. E assim, eu vou garantir a harmonização e a unidade da Constituição. Beleza. Gente, princípio da máxima efetividade consiste, né, no princípio de interpretar as normas constitucionais de forma a atribuir ao seu sentido uma maior eficácia prática e toda a sua potencialidade. Princípio da interpretação conforme a Constituição. Gente, o intérprete ou aplicador do direito, né, ao se deparar com normas que possuem mais de uma interpretação, ele vai priorizar aquela interpretação que está mais ligada ao texto constitucional, que está mais ligada à unidade do texto constitucional, ao espírito das normas da Constituição. Tudo tá vendo? Tá mais ou menos ligado? Vocês estão vendo aí? É mais ou menos isso mesmo, né? O intérprete, ele não pode contrariar o texto literal e o sentido da norma a fim de obter uma concordância, né, com a Constituição. Ele não pode. Então, ele vai interpretar a norma sempre primando, né, para alcançar o espírito da Constituição. Mas ele não pode contrariar o texto que está lá literal. Se o texto está literal, gente, ele está literal. Ele não pode contrariar esse texto literal, né, e o sentido da norma a fim de obter uma concordância com os demais artigos da Constituição. Ele tem que buscar essa concordância, mas ele não pode nunca contrariar um texto literal. Beleza. Princípio da justeza. Gente, a interpretação das normas constitucionais precisa conservar o arranjo organizatório, né? A repartição de competências e a forma do exercício do poder idealizada pelo Constituinte originário, buscando a justiça, o que foi idealizado pelo Constituinte originário. Princípio da força normativa. Nesse caso, é necessário privilegiar soluções que garantem a eficácia e a permanência das normas constitucionais. Eu quero garantir a eficácia e a permanência das normas constitucionais. Então, entre as interpretações possíveis, eu vou adotar aquela que garante maior eficácia, aplicabilidade e permanência das normas constitucionais, beleza? Princípio da supremacia da Constituição é aquele que estabelece o quê, gente? Que não pode haver nenhum tipo de interpretação que viole a supremacia da Constituição. Essa supremacia ela é formal, né, na hierarquia das normas, e material. Toda interpretação deve respeitar o fato de que a Constituição é a norma suprema do Estado. Beleza. Princípio do efeito integrador. Esse princípio estabelece, gente, que na resolução dos problemas jurídico-constitucionais deve ser dada primazia ao ponto de vista que favoreça a integração, sempre integração política e social e o reforço da unidade política brasileira. Beleza? Beleza? Beleza?